polêmicos que a deputada comentou é sobre a questão da prisão em segunda instância. Só para a gente trazer aqui, então, um pouco de regresso no tempo, para você se situar, lá em 2019, a deputada Carolina de Tone, ela foi relatora de uma PEC, a chamada PEC da prisão em segunda instância, que até hoje está aí andando a passos lentos, quase parando lá em Brasília. Afinal, mexe com muita gente. O que aconteceu? A mudança de entendimento pelo Supremo a respeito do tema abriu alas para a impunidade no país e culminou com isso com a soltura de milhares de presos quando se mexeu na questão da PEC da segunda instância. Já se passou aí 2 anos, estamos indo para o 3º ano e até agora, portanto, essa pauta ela não foi finalizada. Continua em andamento e a deputada explica melhor o que trata, portanto, a PEC da prisão de segunda instância, que, infelizmente, está parada lá em Brasília. Então, eu fui relatora na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, da PEC da prisão em segunda instância. O que acontece, né? Nós, desde que o direito penal existe no mundo, a pessoa era sentenciada que cometeu um crime, já era recolhida à prisão. Aí, com essas novas leis de tratar o criminoso como uma vítima da sociedade e não o contrário, começaram a relaxar a legislação. Foi um trabalho muito que a esquerda sempre fez, ao ponto de que no Brasil a gente começou a ter uma prisão não na sentença de primeiro grau, mas na segunda instância, no tribunal. Então, se a pessoa era condenada na primeira e segunda instância, antes de transitar em julgado o processo, antes de terminar os seus recursos, ela era recolhida à prisão. O que acontece foi que o nosso Supremo Tribunal Federal, por várias vezes, mudou seu posicionamento. Ora ele dizia que tinha que prender na segunda instância, ora mudava. E no ano de 2019, o Supremo novamente mudou seu posicionamento, porque até então dava para prender a pessoa, cometeu o crime, foi confirmado no tribunal, vai ser preso. O que eles fizeram? Liberaram, a gente calcula na época, cerca de 200 mil pessoas que tinham condenação em segundo grau, inclusive o Lula foi solto por meio dessa decisão judicial do Supremo, em 2019, mudando mais uma vez seu posicionamento por 6-5. Então o Supremo Tribunal Federal vem fazendo esse tipo de coisa. E o que a gente pensou? Vamos parar com essa palhaçada e vamos estabelecer que a gente quer acabar com a impunidade no Brasil. Ninguém aguenta mais ter tanto direito para criminoso como auxílio reclusão, né? Que inclusive a gente divulgou semana passada, que no governo Bolsonaro diminuiu 50% do que foi concedido de auxílio reclusão, benefício previdenciário. E aí a gente já vai falar por quê daqui a pouco. Então a gente pensou, vamos definitivamente acabar com essa situação da impunidade e vamos aprovar a PEC na CCJ, conseguimos aprovação e ela está na comissão especial. E não anda, sabe? A gente percebeu agora no final do ano que queriam mudar os membros da comissão porque não era vantajoso. Então, a parte política está falando mais alto, mas na verdade a sociedade brasileira está cansada de que o criminoso seja vítima e a vítima é esquecida. Então, como eu vinha falando, nós temos vários índices bons, mesmo tendo leis muito flexíveis e muito benéficas para os criminosos. No governo Bolsonaro nós tivemos alguns índices importantes. O número de homicídios caiu em cerca de 20% desde o início do governo. O número de armas na população, o acesso às armas aumentou, porque houve uma flexibilização por meio dos decretos do presidente. Então, mais pessoas que querem se sentindo seguras, tendo a sua arma, podem ter acesso às armas agora. Flexibilizou. E o número de quem ganhava auxílio reclusão diminuiu. Fizeram um pente fino no INSS, viram que tinha várias pessoas que não tinham o direito do benefício. E agora, com a reforma previdenciária, nós conseguimos estabelecer alguns critérios mais rígidos. Então, por exemplo, antes o cara não precisava ter carência. Bastava contribuir uma vez no INSS, ele já ia preso, a família ganhava, e mais do que salário mínimo, cerca de R$ 1.109 era o auxílio reclusão. É o auxílio reclusão, né? Ou seja, mais do que o salário mínimo é a família do bandido ganhando enquanto o cara está preso. E aí, o Bolsonaro então estabeleceu, na reforma da Previdência, que tem que ser 24 meses de contribuição, né? Tem que ter um período de contribuição. Tem que ser regime fechado a prisão. Semiaberto, o cara pode sair para trabalhar, inclusive, então não faz sentido. Então, todo esse enrijecimento das regras para receber o benefício contribuiu com que houvesse uma queda e fizeram um pente fino no INSS para acabar com as fraudes. Então, 50% a menos foi pago de auxílio reclusão no Brasil. Isso é uma grande conquista, cerca de R$ 20 milhões que se deixa de pagar
para a família do bandido, né? E, enquanto isso, a vítima fica a ver navios, porque nós não temos hoje uma política de proteção às vítimas, de quem é assaltado, de quem sofre com a criminalidade, né? Então, acabar com a impunidade, seja com a prisão de segunda instância, seja acabar com as saidinhas, né, de final de ano, isso tem que ser feito. Então, no que depender da gente, a gente vai sempre estar aprovando esse tipo de pauta lá no Congresso Nacional.